Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal Dani Delanos. Mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Quer mandar sua história e-mail, está passando aí na sua telinha. Já se inscreve no canal, tem a playlist aqui embaixo, me segue no Instagram, @Dani Delanos. E, gente, deixa um emojizinho aí nos comentários. Agora, já deixa um coraçãozinho aí ou um bom dia, Dani. Vocês ajudam muito a impulsionar o vídeo quando vocês fazem isso. O YouTube recomendar para outras pessoas mandarem as histórias e escrever pra gente aqui também, tá bom? Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Dani, meu nome é Alice e agradeço por esse canal, pois nos serve de terapia. Vou começar pela minha infância. Eu sou a quarta filha de 8 irmãos. Na verdade, éramos 10. No passado, a mortalidade infantil era muito grande. E antes de mim, minha mãe tinha tido 5 filhos. Porém, 2 faleceram na infância. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Graças a Deus, meu pai era muito responsável. Vindos do interior do Espírito Santo, meus pais se estabeleceram na cidade grande. Eram do interior, de pegar no cabo da enxada, mas meu pai aprendeu a ler e escrever. Trabalhou como porteiro de prédios e depois como motorista, e minha mãe era do lar. Bom, então eles são meus conterrâneos, né? Mas lembro que algumas vezes ela costurava em fábricas de roupa. Ela não era costureira, mas naquela época toda dona de casa tinha uma máquina de costura. Minha mãe tinha artrite reumatoide e eu cresci vendo ela sofrer muito por causa dessa doença. Ela era semi-analfabeta, mal sabia escrever o nome dela e não lia muito. Diferente do meu pai e dos filhos, todos nós gostamos muito de ler. Eu não tenho traumas da infância, fora algumas cintadas que no passado era até normal, eu não tenho muito do que reclamar. Meus pais eram evangélicos e nos criaram para seguir esse caminho. Sempre íamos à igreja, mas nos finais de semana íamos também ao zoológico, que era próximo ao bairro que a gente morava. Quando não era o zoológico, íamos na casa de um tio no interior. Era sempre muito bom. Tinha açude, mato, bicho, balanço, primos, tudo que uma criança ama. Quando eu tinha 7 anos, meu pai se mudou para um bairro que tinha praia. Aí era melhor ainda. Todos os dias depois da escola, minha mãe ia na praia com a gente. Enquanto ela pescava numa ponte, nós brincávamos na areia. Depois meu pai saía do trabalho. Ele era motorista de frete. Ia na praia, ficava um pouco com a gente e de lá nós íamos para casa. Eu tenho ótimas lembranças até hoje quando eu passo nessa praia. Eu lembro que uma vez eu esqueci meu maiô na praia e no outro dia estava no mesmo lugar. Ai, gente, me deu nostalgia também, porque eu também brincava na praia com meu pai à tarde, era muito bom. Minha mãe levava roupas para depois a gente trocar de roupa lá na praia, né? E não ir para casa todo molhado. Numa dessas trocas eu esqueci meu maiô azul. Era uma lembrança muito legal, sabe? Durante um tempo nossa vida foi assim. Meu pai é evangélico, mas tinha uma certa leveza. De repente ele conheceu pessoas que também eram evangélicas, mas eram de uma doutrina mais rígida. Aí ele começou a mudar. Eu tinha um irmão e 2 irmãs mais velhos que eu. E meu pai começou a proibir eles de tudo. Elas eram adolescentes na época, tinham 14 e 15 anos. Elas não podiam raspar nem a perna, não podia fazer sobrancelha, pintar a unha, cortar cabelo, não podia ler foto, novela, tudo era proibido. Meu irmão era proibido de ir para a rua soltar pipa. Aos poucos a vida foi ficando chata. Nós não saíamos mais aos finais de semana, não podia nem ver televisão. Ele já não participava dos passeios da família. O passeio agora era uma vez ou outra. Minha mãe ia na casa de uma tia, irmã dela com os filhos, e meu pai não participava de nada. Minha mãe sempre foi uma mulher submissa. Ela tinha boca e não falava. Mas com tanta proibição, até ela abriu a boca e disse que as meninas dela não iam andar como fossem idosas. Mas de nada adiantou. Meu pai tinha mudado e ponto final. Eu fui crescendo e comigo foi crescendo uma raiva daquela vida sem graça. Era tanta proibição, só fez com que minhas irmãs quisessem sair de casa logo. Conclusão, a mais velha engravidou e casou com 17 anos.
A outra, quando tinha 19, também casou. As duas casaram grávidas. Eu não estou dizendo que isso é motivo para engravidar, muito pelo contrário. Se cada um de nós tivéssemos cabeça, teríamos estudado para não depender de ninguém e ter saído de casa por nós mesmos, né? Nem de pai, muito menos de macho. Dani, meus pais foram bons pais, mas eles nunca disseram que nos amavam, nunca abraçaram, nunca davam assim demonstrações de carinho para os filhos, sabe? Eu lembro que um dia, era Dia das Mães, eu dei um beijo na minha mãe, mas nós não tínhamos esse hábito, não tinha carinho dentro de casa. Ninguém dizia eu te amo para ninguém, eu achava que aquilo era normal. Só depois que eu cresci que eu percebi que as pessoas eram carinhosas ao se tratarem. Parece que eu era de uma família, sabe? Porque minha tia também não era de... era de família, né? Porque a tia dela também era assim. Eu tinha 12 anos quando eu conheci um amigo do meu irmão, de 19. Ele se chamava Mário. Eu era novinho, não sabia nada da vida. Eu só sei que ele disse que eu era bonita, eu gostei. E não demorou muito, eu já estava apaixonada. Eu comecei a me encontrar com ele na saída da escola para ninguém saber. Só meu irmão sabia. Com o tempo eu fui gostando cada vez mais dele. Sei nem porquê, nem carinhoso ele era. Só dizia pra mim que eu era a garota de fé dele. Tomei 2 surras por isso, mas quando tinha 13 anos, meu pai acabou permitindo que a gente namorasse. Ele já tinha visto que não ia adiantar proibir. Eu fui me envolvendo cada vez mais e ele me pediu a prova de amor e eu burra dei. Imagina, né? Vocês imaginam qual era a prova de amor, né, gente, daquela época. Hoje eu tenho até dó quando eu vejo uma menina de 13 anos apaixonada. Eu estava estudando, fui relaxando nos estudos, já não pensava mais em nada, só nele. Quando eu estava com 14 anos, meu pai descobriu e ele disse o seguinte: então vocês colocaram o carro na frente dos bois. Para casar não precisa de vestido. Pega até um saco de estopa, veste e tá tudo bem. E depois nunca mais falou em casamento. E nem Mari, nem eu. Aos poucos eu fui ficando com Mário na casa dos meus pais. Ele passava o dia lá e dormia em casa. No outro dia ele ia para lá cedo. E fui levando minhas coisas. Ela passava na casa dos pais dele, né? E fui levando minhas coisas e mudei de vez. Na minha casa não podia ter muito carinho, beijos, né? Também não tinha xingamentos, nem gritos. Na casa do meu pai tinha paz. Na casa do Mário, meu Deus, o histórico era horrível. O pai tinha sido alcoólatra no passado, tinha sido uma vida de traições, agressões contra minha sogra. Quando eu fui morar lá, eu estranhei muito essas coisas. Agressões físicas tinham acabado, mas as verbais continuavam. Às vezes, do nada, começava uma confusão, uma gritaria. Começava com os pais e depois terminava com os filhos. Era horrível. Eu tinha 2 cunhados que eram problemáticos. Eles não respeitavam muito o pai e às vezes nem a mãe. Aos poucos eu fui percebendo que Mário era muito parecido com o pai. Não era mulherengo, mas bebia, usava maconha e também começou a me agredir verbalmente e fisicamente. Quando eu falo, gente, que o exemplo está dentro de casa, tem gente que fala que não. Lógico que toda regra tem sua exceção. Pode ter alguém aí que viveu o inferno em casa e falou, não, eu não vou ser assim. Mas a grande maioria o que vê dentro de casa vai reproduzir no casamento. Se antes ele achava ruim porque eu não podia sair, agora ele saía com os amigos e me deixava em casa vendo TV com os pais dele. Quando eu ia atrás, ele queria me bater. A mãe dele, por ter acostumado com essa vida, defendia ele, dizia que o homem era assim mesmo e que lugar de mulher era dentro de casa. Eu nunca dei mole para ele me bater. Eu sempre deixei claro que se ele me batesse, eu não ia ficar só chorando. Ele chegou a me agredir algumas vezes, mas sabia que eu tinha coragem de jogar qualquer coisa nele. Então ele recuava, mas me xingava. Vivíamos separando e voltando. Numa dessas separações, arrumei um emprego, mas fiquei pouco tempo. Voltei para lá, peguei minha rescisão e construí um cômodo nos fundos da casa da mãe dele. Ajudei até com meus braços, carreguei material, massa. Eu era muito irresponsável, não tinha cuidado com o anticoncepcional.
Até porque era uma coisa que me fazia mal. Eu vomitava, passava mal. E confesso que naquele tempo eu nem conhecia injeção, essas coisas. Isso era início dos anos 80. Então eu vacilei e engravidei. O que era ruim ficou pior. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Mário era biscateiro. Gente, eu li biscoiteiro. Biscateiro. Ele não se importava em arrumar um emprego registrado. Às vezes ele trabalhava, às vezes não. A gente vivia às custas do pai dele. Tive uma gravidez horrível. Dani, eu fui vivendo para viver. Eu tinha que trabalhar, porque se eu não trabalhasse, meu sogro e meu pai tinham que ajudar até na alimentação. Isso me incomodava, me deixava triste. Não era obrigação deles. Às vezes tinha que acordar 4 da manhã, então eu dormia cedo, umas 8 da noite eu estava na cama. Mas aí ele voltava bêbado, me perturbando, queria sexo, era um inferno. Eu já não sentia nada por ele e eu não fazia a menor questão de esconder. Ele ainda era novo, tinha 28 anos, mas devido ao vício não conseguia chegar nem aos finalmente. Eu me sentia ousada, ele me xingava e eu dizia que eu tinha nojo dele. Esse nosso momento de sexo era total falta de respeito. Não tinha mais como sentir nada, tinha muita mágoa, sabe? Lembro a primeira vez que ele me xingou de puta. Eu chorei tanto, porque quando eu me entreguei a ele, eu nunca tinha sido de ninguém. Eu não pensava que poderia dar errado. Eu só queria sair da casa do meu pai. Outro erro, né, gente? Se enfiar na casa de um homem para sair da casa de pai. Igual ela falou no começo. Se tivesse sido inteligente, se quer sair da casa do pai, é o inferno. Vai estudar, vai ser independente, vai sair com as suas pernas. Ficar dependendo desses bandos de capacho aqui, homem, né, que vai para sair da casa, não dá, gente, não dá. Sei que meu pai não foi o pior pai do mundo. Meu pai nunca chegou bêbado, meu pai nunca quebrou as coisas em casa. Talvez faltou carinho e conversa com os filhos. Eu falava que no meu coração só tinha mágoas e fazia questão de dizer que só morava com ele ainda, porque eu não tinha para onde ir. Eu me separava e ia para casa do meu pai, mas eu não aguentava ficar lá mais que 2 dias, porque além dos meus pais moravam 4 irmãos solteiros, meu irmão com a esposa e 2 filhos. A essa altura, minha irmã mais velha já tinha se separado e também morava lá com 5 filhos. Meu Deus! Então eu voltava para casa da minha sogra. Numa dessas brigas, quando eu voltei, eu me abri com ela sobre o filho dela chegar de madrugada querendo sexo. Eu achei que ela ia compreender por ela ser mulher. Ela disse pra mim que eu era mulher dele e que a mulher tinha que aceitar o marido do jeito que era. Porque ela no passado aceitou dela bêbado, mijado, cagado. E eu disse pra ela que eu não era como ela. Mas tava sendo, né, amiga? Eu disse, a senhora se chama Maria e eu me chamo Alice. Bom, tomara que a Alice não tenha aceitado mesmo, vamos ver. Eu havia apanhado grávida. Aceitou, né, Alice? De resguardo. Era traída por ele até com os parentes. Eu achava que eu tinha que passar por coisas que ela achava, né, que eu tinha que passar por coisas que ela passou. Eu era carente em todos os sentidos. Até nosso sexo era ruim. Não tinha beijos, abraços. Era sempre ele chegando com tudo, sem preliminares. Eu não sabia nem o que era chegar no orgasmo. Eu só tive um orgasmo e depois de muito tempo que eu comecei minha vida sexual. E nem foi com ele. Ixi. Mesmo quando eu ainda gostava dele era ruim, porque ele confundia carícia com carinho. Infelizmente tem homem que não sabe a diferença. Às vezes a mulher deita a cabeça no peito do homem e ela só quer ficar ali. Não é que ela quer sexo. E ele já vinha se esfregando, passando a mão. Nossa, que agonia. Ele fazia isso e eu tinha muita raiva. Só queria ser amada, me sentir amada. Então conheci Nando, um amigo do meu cunhado. Ele estava sempre por perto. Às vezes via o jeito que Mário me tratava. Aos poucos pegamos uma amizade. Digo amizade porque realmente era uma amizade. Ele se tornou um amigo. Eu contava para ele as coisas que eu não contava para ninguém. Contava meus segredos, né? Eu sabia que podia confiar nele. O tempo foi passando e comecei a gostar dele. Imagina a situação, eu vivendo com uma pessoa que eu já não amava
e gostando de outra. Então ele estava sempre por perto. Eu fui me apaixonando. Eu sei que trair não é correto, mas eu traí o Mário. Fazia muitos anos que eu não amava ele. Foram mágoas, muitas brigas. Eu dizia que um dia eu ia embora daquele inferno e ele dizia que se eu fosse seria para a zona da rua. Dizia que eu não tinha nem para onde ir. E eu chorava, porque eu realmente não tinha. Eu não estou justificando não o que eu fiz. Eu sei que as pessoas vão me criticar, mas é o que eu fiz, né? Na minha irresponsabilidade com anticoncepcional, numa dessas saídas engravidei e eu sabia que não era de Mário. Nós mal tínhamos intimidade. Eu fazia o possível para nem ser tocada por ele. Até porque os fins de semana dele já eram em bares e de lá ele ia direto para o trabalho. Às vezes ele só voltava no outro dia e foi aí que eu descobri que ele estava usando cocaína. Nando então era solteiro, um pouco controlado pela mãe, sabia que nunca me assumiria. E aos poucos nosso romance terminou. A vida seguiu, meu filho nasceu, a cara de Nando, imagina os falatórios. Mas segui com o Mário, ele nunca nem cogitou a ideia do filho não ser dele, porque, né? A vida nem piorou nem melhorou, estava tudo uma bosta. As brigas continuaram como sempre. Quando meu filho tinha 3 anos, finalmente me separei. Saí de casa e fui morar com uma amiga. Porque ele nunca sairia, adivinha de onde? Do cômodo que ela construiu, né? Em trás da casa da mãe dele. Morei com essa amiga 1 ano e conheci Antônio. Antônio era o que de melhor tinha para acontecer na minha vida naquele momento. Me tratava bem, era carinhoso. Foi um relacionamento que me trouxe muita alegria na minha vida. Tive algumas brigas, mas nada sério. Ele me tratava com carinho, cuidava de mim, dos meus filhos. Passamos 3 anos juntos e digo que foram os melhores da minha vida. Ele fazia tudo para me ver feliz, mas como a alegria dura pouco, ele teve um infarto e faleceu aos 42 anos. Eita! Ele sempre foi de farra, sabe? Ele bebia muito, fumava 2 maços de cigarro por dia, tinha hipertensão e não se cuidava. Eu fiquei sem chão. Passaram meses da morte de Antônio e de repente apareceu Pedro. Pedro morava no mesmo bairro que eu e estava desempregado. Ele fazia aquela travessia para o Paraguai para vender coisas, né? Então ela disse que ele gostava do comércio. Eu tinha até uma bomba de água que ele pegou, consertou, vendeu, me ajudou a vender meus produtos, me trouxe o dinheiro. Ele se ofereceu para me ajudar. E pensei, nossa, que homem bom. Só que não. Ele veio com aquele papo que me conhecia, que me via passar com o Antônio, me achava bonita, me respeitava, mas que agora eu estava livre e ele estava divorciado. E que a história dele é que a ex-mulher não podia saber que nós dois estávamos juntos porque ela ia arrumar confusão. Ele tinha 2 filhos, um de 6 e um de 8. E ele evitava confusão com ela. Ele dizia que sustentava ela e os filhos. Mas que nós poderíamos ficar sem ela saber e eu acreditei nisso. Eu conhecia a ex dele. E se ela fazia barraco antigamente, eu não sei. Eu sei que naquela época ela era cristã. Nós começamos a sair e eu só não entendi uma coisa, ele não dormia fora. Ele não importava a hora de voltar, mas ele voltava sempre para casa. Depois de uns meses, uma conhecida nossa, que tinha uma lanchonete perto de casa, creio que ela percebeu algo entre nós e ela disse para mim que ele estava namorando uma mulher que morava no primeiro andar de onde ela morava. Eu relutei a acreditar e ela disse que ela tinha certeza que ele namorava, né? Pois ela era amiga da irmã dessa mulher. No outro dia questionei ele jurou que não tinha nada a ver. Que essa pessoa, vou chamá-la de Kátia, era apenas uma amiga da família. Um dia eu saí do trabalho, olhei na direção da casa dele, em construção, e no terraço estava ele e a vizinha aos beijos. Fui trabalhar, já abalada. Na volta liguei. Dani, ele disse que não tinha visto o que eu vi,
que eu não tinha visto o que eu vi. Ele disse que ela subiu no telhado atrás dele e agarrou ele. Bom, o tempo passou, precisei me mudar para outro lugar um pouquinho longe da casa dele. Arrumei um emprego e continuamos saindo. Mas ele me fazia sofrer, muitas vezes marcava, não ia, me dava bolo. Eu já estava ficando deprimida. Eu me senti usada. Sabia que ele mentia o tempo todo. Ele dizia que a gente estava bem, melhor do que nunca. E eu fazia muitas cobranças a ele. Ele achava que me levar para jantar e me levar para a cama já era um grande acontecimento. O mais absurdo, gente, é que eu aceitava tudo isso. Uma vez ele ia levar a tia dele na rodoviária, era um domingo de manhã. Ele me propôs acordar cedo e ir com ele, e depois irmos a um motel. Sendo que no ônibus, eles sentaram como se não se conhecessem. Ele queria posar de bom moço para a família dele. Então a tia não podia saber que ele estava com a Kátia e comigo. Ele sempre teve esse cuidado de mostrar que ele era muito correto. Ele tinha um irmão alcoólatra que não tinha construído nada na vida. E ele se achava muito superior a esse irmão. Ele tinha que mostrar que ele era o filho bonzinho, o responsável, o homem correto. Depois da separação, ele tinha se envolvido com uma mulher chamada Daisy. Não chegaram a morar juntos, mas ele já tinha me falado sobre ela. Eu já estava muito depressiva, eu chorava o tempo todo e em poucos momentos que nos víamos parecia um grande consolo. Aceitava as migalhas, né? Às vezes a gente está tão assim que a gente aceita qualquer migalhazinha, né? Ele teve um problema de saúde e precisou fazer um exame de fundo de olho. Ele tinha comentado comigo o dia, a hora e o hospital que seria o exame e me ofereci para ir com ele. Só para ficar perto, sabe? Ele disse que não precisava, que ele ia sozinho. Mas eu, teimosa, falei que sim, que iria. Bom, eu disse que ia encontrá-lo no ponto de ônibus. Como eu não encontrei, resolvi pegar um ônibus e ir até o hospital. Dani, eu lembro disso com uma angústia. Eu quase nem converso isso com ninguém. Foi nessa época que eu não estava bem no meu psicológico, sabe? Eu entrei no hospital, procurei e não vi. Quando eu estava voltando para pegar um ônibus e ir trabalhar, ele saltou do ônibus com aquela mulher que ele tinha tido um relacionamento. De mão dadas, ela muito bem vestida, um macacão amarelo, nunca esqueci essa cena. Quando ele me viu, ele levou um susto. Ao invés de eu atravessar e pegar um ônibus e trabalhar, eu fui atrás dele. Ele andava na frente com a mulher e eu atrás, até entrarmos juntos no elevador. Foi a sensação de mais humilhação que eu já passei na minha vida. Eu conhecia ela, mas só de ver passar. Eu tinha trabalhado numa loja no nosso bairro e ele tinha comentado comigo que tinha ficado com ela, porém ela não me conhecia. Ele sempre disse para mim que ela era uma louca e que ela tinha ido morar em outro estado, mas que na época que estavam juntos, ela perseguia muito ele. E era a mesma história sempre. Depois de algum tempo, ele conseguiu deixar ela em algum lugar, veio até onde eu estava e disse: vai embora, senão eu vou chamar os seguranças para te tirar daqui. Eu acho que ele achou que eu poderia fazer um escândalo, mas não, eu mal conseguia falar. Eu confesso com tristeza que quando eu saí daquele hospital, pela primeira vez eu tive vontade de me jogar embaixo de um carro. Gente, por causa de um homem, né? Pelo amor de Deus. Eu fui trabalhar, mas eu estava péssima, eu estava muito angustiada. Eu ia ao banheiro, chorava, mas eu não deixava ninguém perceber como eu estava. Eu estava muito calada. Eu dei uma desculpa para as minhas companheiras de trabalho, disse que eu estava passando mal e que eu não queria muita conversa. Na parte da tarde, um funcionário da empresa me chamou e disse que tinha uma pessoa no portão que queria falar comigo. Eu fui, nem imaginei nada, né? Simplesmente fui atender. Quando cheguei no portão, era ela. Ele, além de contar para ela que eu estava no hospital de manhã, ainda disse onde eu trabalhava e ela foi atrás de mim. Dani, ela percebeu o meu estado, ela apenas falou para mim que eu precisava de um tratamento, que eu estava sendo usada por ele e que ela tinha ficado com ele apenas porque tinha vindo passear na nossa cidade.
mas que ele tinha uma namorada que morava embaixo da casa dele, que ele estava usando ela. Quanto a mim, depois que ela foi embora, eu tive um surto. Comecei a chorar, me tremer. Foi uma coisa horrível, sabe? Eu não podia falar pra ninguém o que eu estava sentindo, então eu só chorava. Aquela amiga que eu tinha morado junto quando me separei trabalhava na mesma empresa que eu. Então eles pediram para essa minha amiga me levar em casa. Ela falou um monte no meu ouvido, disse que eu tinha filhos para criar, que eu era bonita, jovem, e que eu não podia ficar assim por causa daquele traste. A empresa pediu que no outro dia eu procurasse um hospital, e no dia seguinte eu fui a um psiquiatra. Ele me receitou um remédio para dormir, porque na época eu não conseguia nem dormir direito, eu só bebia café e fumava. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Eu estava magérrima. O psiquiatra me indicou uma psicóloga. Eu ia uma vez por semana. Fui melhorando, me fortalecendo, tentando enxergar meu valor. Mesmo Pedro brincando com os meus sentimentos, eu continuei saindo com ele. Essa mulher foi embora para o lugar que ela morava e depois de um tempo ele fez uma viagem e ficou 2 anos na Espanha. Nesse tempo ele terminou de construir a casa e a Kátia foi morar com ele. Mesmo eu sabendo disso tudo, ele continuava mentindo para mim. E hoje eu vejo como eu fui uma idiota. Apesar que eu não acreditava nele, ela queria estar ali com ele. Ele disse que ela teve que morar com ele porque estava brigada com o pai, que se enfiou dentro da casa e, não tinha como tirar. Desculpas, né? Depois de passar pelo psiquiatra, tomar Lexotan, passar por psicóloga, eu consegui me livrar desse cara. Ele continua me procurando, mas aí eu dei um basta. E eu lembro que um dia eu falei pra ele, cara, você montou uma casa, botou uma mulher dentro e quer ficar me procurando? Você não vai mais me usar, eu não sirvo pra isso, né? Então eu dei um basta. Depois de 10 anos que ele estava com Kátia, o filho dele que era adolescente, de 16 anos, foi seduzido por ela. Numa madrugada ele pegou ela com 34 e o filho na cama. Eu fiquei sabendo disso tudo, confesso que não perdi tempo. A primeira vez que eu encontrei com ele, joguei na cara e ri muito da cara dele. E disse que ele deixou de ficar comigo para ficar com ela, né? E que ele tinha tomado um corno bonito. Nessa época, Dani, ele ainda queria ficar comigo. E foi eu quem não quis mais. Depois tive alguns namoros, nada sério. Então vamos para 2006. Conheci Romeu. Ele era taxista, sempre fazia corridas com ele vindo do mercado. Numa corrida dessas, ele me entregou um cartão com um número, antes eu tivesse jogado fora, ela disse. Eu estava... Depois de algum tempo, liguei para ele e nós começamos a conversar. Ele me disse que era divorciado há alguns anos, que morava sozinho. E eu também estava sozinha. Então começamos a nos encontrar. Quando eu cheguei a primeira vez na casa de Romeu, achei estranho. Era um bairro bom, a casa grande, móveis velhos, janelas horríveis, casa sem estrutura, sem trato. Ele disse que era divorciado, que tinha ficado em depressão depois da separação, que teve síndrome do pânico, que perdeu a mãe e logo no término do casamento o pai também morreu. Ele tinha 3 filhos que viviam com a ex-mulher. Começamos a nos relacionar, eu com 41, ele com 50. Eu passava alguns fins de semana na casa dele, e nisso eu cuidava das roupas, afazeres, afinal ele morava sozinho. E eu, como uma boa codependente, queria logo cuidar dele. Ai, tô até com medo do que vem por aí. Bom, eu não lembro exatamente depois de quanto tempo, mas não foi muito, talvez um mês. Um dia do nada, dentro do carro, ele pegou um canudo, um saquinho e cheirou cocaína na minha frente. Eu confesso que na hora eu falei, nossa, você faz isso? E ele disse, uai, um monte de gente faz. Comecei a questionar que a pessoa fica violenta, que eu não esperava aquilo dele, que eu já tinha vivido com uma pessoa que usava e que a experiência foi horrível. Eu queria que aquele ano não tivesse existido, sabe? Ou melhor, eu queria ter caído fora. Mas eu já estava gostando dele, achando... Gente,
primeiro sinal, cai fora, cara. Não paga pra ver, não. Pelo visto, ela voltou a sofrer aqui, né? Cara, primeiro sinal, sai fora. O cara tá cheirando cocaína na sua frente. Não é algo que você gosta, não é algo que você quer pra sua vida. Você vai ficar o quê com um cara desse? Eu tô falando isso, gente, porque sei lá, né? Deve ter gente aí que de repente gosta, acha bonito, né? Ah, também cheiro, nossa, a gente curte junto. Cada um com seu cada um. Mas eu tô dizendo assim, é igual eu pegar um cara que bebe. Eu odeio gente bêbada, eu odeio bebida, né? Eu digo bebida da pessoa ficar bêbada. Aquela coisa que eu falo, tudo que é demais pra mim é errado, é cansativo, eu não gosto. Então, vamos supor, eu não posso ter um cara comigo que vá beber de domingo a domingo, porque eu vou me estressar, porque ele vai ficar uma hora bêbado e eu odeio gente bêbada. Então, acho que vocês têm que começar a ver as coisas pelos pontos. Peraí, isso é pra mim? Não. Ah, então já sai fora. Bom, começamos a sair um mês antes dele fazer 50 anos. No dia do aniversário dele, ele disse que queria ficar sozinho, que não queria me encontrar, e eu já comecei a desconfiar. A primeira vez que fui na casa dele, ele me deu uma toalha enquanto fui tomar banho. Ele sumiu por um tempo, fiquei curiosa, depois entendi que ele foi no fundo da casa onde ele tinha uma plantação de maconha. Meu Deus. Ele bebia vinho. Na época eu fumava cigarro, maconha, cocaína, o pacote completo. Ai, ai, ai. Eu, muito curiosa, indagava tudo. Começamos a ter um relacionamento conflituoso, mas era o começo. No começo tudo é mais fácil. Amiga, não, se no começo já estava conflituoso, não tinha que ser, não era mais fácil. Eu não tô entendendo vocês, gente. Bom, eu lembro que no Réveillon do nosso primeiro ano ele sugeriu romper na praia. Depois que a gente se arrumou, ele foi num certo morro, comprou drogas e voltou e ficamos em casa. Ele usando e eu vendo TV e isso se tornou um hábito. Em todos esses anos juntos, nunca fomos a um cinema. A praia é muito mal. Muito mal a gente passeia no bairro onde moramos. Ele é o tipo que prefere pedir comida em casa do que ir pra rua. Tem um quarto na casa que é o lugar que ele usa drogas. Meu Deus. Ele deixou só pra usar drogas, fumar cigarro e continuou fumando maconha e cocaína. Ele só deixou de usar a cocaína quando ele fica doente. O máximo que fica é um mês sem. É desgastante, sabe? Eu já fui extremamente ciumenta e desconfiada. Eu sabia que ele não morava com ninguém, porque eu frequentava a casa dele. Ela falou que às vezes ela chegava na casa dele e ficava imaginando que tinha uma mulher lá dentro. Bom, ele tinha me dado motivos para eu ficar desconfiada. Em 2010, espero que você não esteja com esse homem ainda, né? Ele estava me traindo, me negou até o fim. Quando percebeu que eu ia terminar tudo, ele sossegou. Mesmo com conflitos, eu continuei. Estamos juntos desde 2006. Alice, não é possível. Eu sinto que eu estou enxugando gelo. Depois de 7 anos juntos, ele me propôs morar junto. Meu filho já ia casar, os filhos dele já eram adultos. Então eu vim trazendo meus pertences e cá estou até hoje. Eu estou sem acreditar nisso. Esse tempo todo já passei por vários psicólogos. Eu sei que foge do meu controle. Na verdade, a história de 30 anos atrás se repete. Eu brigo, vou para casa do meu filho, para casa dos meus sobrinhos, fico 2, 3 dias, volto. De 2017 para cá, eu não consigo emprego, eu dependo dele financeiramente. Uma coisa que eu percebi é que antes, quando eu era independente, dona de mim, ele era de um jeito. Hoje, eu sou dependente dele, ele é de outro, ele se sente todo poderoso. Ele é controlador, mas ele sabe que não consegue me controlar. Como não consegue, mulher? Você está há 20 anos nesse trem aí? Eu vou passar o final de semana no outro bairro, na casa de uma sobrinha. Já viajei 3 vezes para casa de uma amiga no Espírito Santo, ao mesmo tempo que eu me sinto... Ao mesmo tempo que eu sinto que eu sou dependente dele, me dá a impressão que ele precisa de mim.
Hoje ele me chama pra tudo, nem que seja pra achar uma chave que ele perdeu. Eu já falei que eu não sou babá nem secretária. Ele tem que aprender a se virar. Muitas vezes ele está drogado, então ele é mais abusivo, bate as portas, arrasta a cadeira, joga a louça na pia. Pra me irritar, ele joga o lixo da cozinha no chão. Ai. Me xinga e por várias vezes diz que a porta da rua é serventia da casa. Ele é tóxico. E me culpa por tudo de ruim que acontece na vida dele. Quem se droga, Dani, perde a noção e repete as coisas várias vezes. Eu faço o método da pedra cinza, que os psicólogos ensinam. Eu soube da história toda. Ele foi criado com outros 5 irmãos, pais permissivos, superprotetores, os filhos de adultos recebiam mesada. Ele, depois de casado, sustentava ele, mulher, filhos. Quem sustentava ele, a mulher e os filhos, eram os pais dele, né? E o dinheiro que ele trabalhava, quando trabalhava, tá? Era só para gastar na farra. Diz ela que a ex dele também bebia, cheirava, fumava, transou com amigos dele em festinhas de farra, sendo que nesse tempo ele ainda era mais jovem. Mas eu acho que ele não se tocou que ele já envelheceu. Ele continua escravo do vício. Moramos perto de um morro e muitas vezes não tem condução, ele sobe a pé. Às vezes eu digo a ele que talvez se eu fizesse parte da festinha como a ex, ele teria mais consideração por mim. Ele só não enxerga que ele vivia aqui sozinho, dia de Natal, Ano Novo, e ninguém vinha visitá-lo. Só a filha mais velha. Ele não enxerga que depois que eu vim morar aqui com ele, eu que cuido da casa, dos filhos dele, né? Ele acha porque não deixa faltar nada pra mim que ele é o melhor homem do mundo. Como se isso fosse uma virtude. Ele sempre diz que não falta nada dentro de casa. Mas falta sim, gente. Ele que não enxerga, falta amor. Ele tem 2 filhas. Eu sempre digo se ele gostaria que os genros tratassem as filhas dele como ele me trata. Nessa vida, nossa vida íntima é péssima. Porque eu sinto tanta raiva que eu não consigo nem sentir prazer. Ele nunca foi muito carinhoso. Mas antes ele me abraçava, beijava. Na hora que ele saía me dava um selinho, mas isso parou de acontecer. É difícil, é complicado perdoar quem não quer mudança. Eu sei que eu preciso me levantar, me erguer. De um tempo pra cá, me apareceram alguns problemas de saúde. Estou cuidando e estou procurando trabalho. Tá difícil devido à idade. Mas eu coloco currículo, eu choro e peço a Deus para me ajudar. Eu não quero ser tropeço na vida de ninguém, muito menos ficar dependente dele. Eu sinto que eu tô deprimida, só me dá vontade de dormir, mas vou voltar a fazer minhas caminhadas, vou procurar um serviço de psicólogo aqui no meu bairro pelo SUS e vou me fortalecer. Eu sei que meu dedo é podre, né, mas eu tenho medo de envelhecer. Bom, o marido dela lá, desse cara, hoje ele já tá com 60 anos, mas ele age como se fosse um menino, até as gírias que ele usa é de moleque. Pelo visto ele não vai mudar nunca. Voltei a frequentar a igreja e Romeu não quer nada da vida. E quem sabe só Deus, né, pode me ajudar nessa mudança. Não tenho pretensão nenhuma de ter um relacionamento novo, nem penso nisso, só quero paz. Ai, Alice, olha, é triste ler uma história como a sua, uma mulher que tá há tantos anos aí esperando uma mudança de um cara que nunca vai vir, né, amiga? Porque se ele não mudou até hoje, ele vai mudar agora com 60 anos, pra quê, né? Então, assim, como eu disse, eu até disse isso no Instagram hoje. Eu tô lendo um livro que se chama História. É incrível que eu li ela hoje. Hoje é dia 4 de outubro, né? Quando vocês verem esse vídeo, não vai mais estar lá no meu Stories. Então me acompanha no Instagram, @DaniDelanos, porque eu sempre tô falando algumas coisas por lá. E eu estou lendo esse livro. O Segredo para o Amor, a Saúde e o Dinheiro. Eu já li O Segredo, né? E eu gosto muito da Rhonda, que é a autora desse livro. Eu gosto muito do que prega O Segredo. Sempre tentei atrair a lei da atração para minha vida, né? Mas hoje, você não vai acreditar, eu li uma parte desse livro, que eu até marquei aqui,
exatamente o que você me contou agora. Praticamente isso. Olha só. Olha aqui, eu vou ler algum trechinho para vocês verem aqui. Assim que terminou o ensino médio, uma moça conhece um homem e se envolve num romance complicado. Ela deixou a cidade natal dela, a família, os amigos e foi para longe com ele. Ele foi em busca de trabalho e de uma nova vida. Eles se casaram alguns meses depois. No entanto, ela logo descobriu que tinha um lado sombrio nesse novo marido. Ele tinha problemas com drogas e bebida e também transtornos mentais não diagnosticados. Ela sempre descontava raiva. Ele sempre descontava a raiva que sentia na primeira pessoa que via. E quem era a primeira pessoa? A esposa. Era verbalmente grosseiro, agressivo, falava vários insultos. Ela, naquela época, não tinha nenhuma rede de apoio, né? Pois ela estava longe da família, dos amigos. Então ela não era capaz de aguentar a situação. E com isso ela começava a ter pensamentos ruins daquela situação. E acabou que ela caiu numa profunda depressão. Lógico, né, gente? Você está numa situação dessa, você não vai estar feliz, né? Durante 5 longos anos, ela suportou esse casamento abusivo sem amor. Ela passava a maior parte do tempo tentando evitar que aquele homem entrasse na própria casa deles, né? Ela tentava a todo custo, assim, que ele ficasse o mais tempo fora possível. Finalmente, ela compreendeu que só ela poderia mudar a vida dela e restaurar a sua felicidade. Como, por coincidência, semanas depois desse insight, olha só, quando ela chegou à conclusão, peraí, só eu posso mudar minha vida, como você chegou à conclusão aqui, o casal então decidiu voltar à cidade natal para buscar trabalho, já que estava dando tudo errado lá na cidade que eles estavam. Como se por sorte, ela logo então encontrou um excelente emprego quando ela volta para a cidade dela e voltou então a ter contatos com amigo, com família e começou a se sentir ela mesma novamente, pela primeira vez em muitos anos. Mas para o marido a situação só piorou. Ele não queria aceitar o sucesso e a felicidade que a esposa dele estava conseguindo. Então ele intensificou as agressões nela, porque dava raiva, né? No entanto, agora que ela estava cercada de apoio e amor, e ela era comprometida com a felicidade, ela não a tolerava mais as agressões do marido. Por quê? Porque quando ela volta para casa e ela vê que a vida não é aquilo, peraí, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho pessoas que me amam, por que eu estou aguentando esse homem, né? A frequência dos dois, então, as energias passaram a não combinar. E a lei da atração agiu afastando eles. Então, quando percebeu que merecia uma vida melhor, ela finalmente largou esse homem. Algum tempo depois, os amigos a convidaram para um jantar e levaram ela num bar. Aí conta aí que ela conhece outra pessoa tal, e conta uma história dela. Então, gente, eu li exatamente isso de manhã. Lembra que eu falo para vocês que enquanto você não muda, nada muda? Alice, a partir do dia que você entender, peraí, eu não mereço isso, eu não tenho que estar nessa situação, este homem não tem que estar aqui comigo, eu não preciso aguentar isso. O dia que você perceber isso, as coisas vão mudar para você. Mulher, procura ajuda. Você é uma pessoa dependente emocionalmente de outras pessoas, né? Porque você não é o seu primeiro casamento que você apanha, que você é maltratado e você continua lá. É o que eu falo com vocês aqui. Errar, todo mundo vai errar, gente. Mas burrice é você permanecer no erro por muito tempo. Um cara de 60 anos, eu acho que você deve estar com 50, né? Eu não achei sua idade, mas pelo que eu entendi aqui, eu acho que você era 10 anos mais nova que ele, não sei. Então, tipo, você é da minha idade. Mulher vai tratar de ser feliz, e ser feliz não é depender de um homem. Eu não tô falando pra você ser feliz e arrumar outro homem, não. Você tem que ser feliz por você. Ai, 50 anos não arruma... Arruma emprego, gente. Eu arrumei, eu trabalho. Eu conheço várias mulheres da minha idade que trabalham, que recomeçaram.
Você tem que ter vontade. Eu sei que numa situação que você está, às vezes é até difícil sentir vontade. Porque, gente, olha, às vezes a gente chega tão no fundo do poço que a gente mesmo arruma desculpas para não subir novamente. É porque você tá tão cansada de tudo, né? Eu sei que pra mim às vezes é fácil falar pra vocês. Reage, gente. Mas não é, porque eu também já reagi várias vezes. Eu não tive que reagir uma vez só, não. Eu já estive no fundo do poço aí várias vezes. Mas toda vez que eu estive no fundo do poço, eu não admiti estar ali. Então, Alice, não admita isso na sua vida. Pelo amor de Deus. Mulher. Então, eu acho o seguinte. Esses caras que estiveram com você, eu vou começar aí por todos. Porque eu acho que todos te deram um sinal desde o início. Gente, se já te deu um sinal que vai ser aquilo, pra que continuar? O seu ex lá que apareceu com a mulher no hospital, que não queria te assumir. Gente, você foi atrás, você se humilhou, você ficou atrás e depois você continuou ficando com esse homem. E você, ou você é muito boazinha ou você é muito ingênua, Alice. Porque até nessa carta que eu li aqui sua, você falou, ele já tá com 60 anos, ele não vai mudar. Eu não sei, mas eu tô até com medo que você esteja ainda esperando uma mudança desse cara. Uma mudança que nunca vai acontecer. Se você quer uma mudança na sua vida, amiga, comece por você. Seja você a mudança desse relacionamento, né? Então, comece aí. Realmente, não consigo trabalhar. Sei lá, já falei pra vocês, gente. Vai fazer um curso, então. O que você gosta de fazer? Eu gosto, sei lá, Dani. Sei lá. Gente, qualquer curso de laboratório, curso de auxiliar de dentista, curso de enfermagem, curso de unha, curso de estética, curso de cabelo, curso de cílios. Deve ter alguma coisa neste mundo que se encaixe para você, entendeu? Se especialize em alguma coisa. Hoje o mundo, a gente tem que estar sempre na frente. Eu faço vários cursos no meu trabalho. Essa semana mesmo eu fiz 2 cursos online, que eu não fico mostrando minha vida aqui pra vocês, mas eu fiz 2 cursos online no meu trabalho. Eu tô sempre me aprimorando. Eu trabalho numa empresa que é a maior empresa do mundo hoje. Então, assim, se eu não estiver sempre me aprimorando, as pessoas vão passar por cima de mim, sabe? Então, assim, se você quer uma mudança na sua vida, cara, seja você essa mudança. Eu sei que às vezes, novamente, gente, mais uma menina que sai da casa dos pais porque, sofri lá, eu não aceitava. E não é nem que os pais dela eram ruins, ok, eu entendo, tem aquela pressão, nossa, tudo é proibido, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é igual, acho que ela mesmo fala na história. Seja, você hoje está em casa, Dani, eu tô na minha casa, não aguento mais minha mãe, não aguento mais meu pai, quero sair daqui. Para de achar que a porta de saída para sua salvação é arrumar um macho. A porta de saída para sua salvação, querida, é você estudar, você ser alguém na vida. Sim, você trabalhar, você ser uma mulher de sucesso. Não interessa em que área da sua vida. Porque até para você vir aqui no YouTube fazer vídeo, você tem que estudar. Você tem que se interessar por alguma coisa. Você tem que estar dentro daquele assunto, entendeu? Não seja uma pessoa rasa. Não seja uma pessoa que acha que a vida te deve tudo, que as coisas vão acontecer para você, porque não vão. Se você não vai atrás do que você quer, se você não foca no seu objetivo, nada acontece para você. Então seja essa pessoa focada, seja essa pessoa que vai atrás do que você quer. E para de achar que a sua vida chegou ao fim porque você tem 50 anos e você não arruma um emprego, e você não isso, e você não aquilo, e você continua com esse cara. Esse cara que não te faz feliz, esse cara que te dá um beijo, esse cara que não, né, não trepa, não beija, não te trata bem, só quer saber de fumar maconha, cheirar cocaína. Pelo amor de Deus, que vida é essa? Credo! Deve ser horrível. Então comece a mudança por você, tá bom?
Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!